Silêncio. Depois, o estrondo. E a fé, em choque. É um desafio expressar com precisão a sequência de eventos trágicos que devastaram a Catedral de Jolo em um dia que deveria ser de celebração. O que você está prestes a ouvir é uma narrativa dolorosa. Respire comigo. O peso do que ocorreu naquele dia transforma palavras em ecos de dor profunda. A vida, muitas vezes, assemelha-se a uma tapeçaria complexa, tecida de momentos de alegria genuína e de tristeza esmagadora. E, em um breve instante, toda essa tapeçaria pode se desfiar, deixando uma história marcada pela ruína. Jolo, uma ilha nas Filipinas rica em cultura e repleta de tradições, detém a história de um povo resiliente que, apesar dos desafios, busca incessantemente a esperança em cada novo amanhecer. No centro de toda essa riqueza cultural, destaca-se a Catedral de Jolo, um símbolo para muitos. Não se trata apenas de um edifício grandioso, é uma casa de fé, um pilar de esperança em meio a um mar de conflitos. O breve histórico da ilha é entrelaçado por forças políticas, sociais e religiosas que moldaram a identidade e a cultura de seus habitantes, criando uma tapeçaria cheia de nuances e complexidades. A catedral, com sua majestosa arquitetura que funde influências coloniais e locais, destaca-se em um território permeado por tensões religiosas. Embora predominantemente muçulmana, a ilha sempre teve uma presença cristã significativa e, ao longo do tempo, a convivência, mesmo não isenta de atritos, foi marcada por esforços conjuntos pela paz. Festividades que uniam muçulmanos e cristãos em um espírito de celebração e compartilhamento geravam laços invisíveis, mas poderosos entre as comunidades. Apesar de dificuldades frequentes, os encontros interreligiosos e as celebrações do respeito mútuo floresciam, e a catedral se tornava um farol, um espaço onde as diferentes crenças se uniam para uma causa comum. Era 27 de janeiro de 2019, um dia que deveria ser lembrado como um epítome da celebração e do reconhecimento. O sol brilhava intensamente, espalhando uma sensação vibrante de esperança e renovação sobre a ilha. Era o dia da Missa de Santo Antônio, um evento que atraía milhares de fiéis, um momento de comunhão e alegria. Famílias se vestiam de suas melhores roupas, sorrisos abundavam, e o som de risadas coloridas preenchia o ar. O que poderia dar errado? Todos aguardavam um dia iluminado por sorrisos e fervorosas orações. Às 18h, hora local, o céu azul foi rasgado por um som aterrador que ninguém poderia ter imaginado. Um estrondo. O chão tremeu sob nossos pés e a alegria rapidamente se transformou em desespero. A explosão abalou as estruturas da catedral e, cruel e devastadoramente, o sagrado se converteu em profano. Em um instante, a segurança e a certeza desapareceram, tanto literal quanto figurativamente. Momentos depois, uma segunda explosão seguiu, como um eco terrível de uma calamidade anunciada. A sequência letal do ataque mergulhou a população no caos. Pessoas feridas, outras clamando desespero por ajuda. Um cenário que parecia ter surgido de um pesadelo coletivo e insuportável. Os destroços se espalharam, uma nuvem de fumaça se elevou em direção ao céu e entre os escombros estavam corpos inertes, parados em um silêncio eterno. É indescritível a sensação de um momento de paz que de repente se transforma em um pesadelo. Olhares perdidos, gritos de socorro ressoando. O impacto da violência em sua forma mais pura e horrenda invadiu nossas vidas. Uma comunidade inteira foi assim atingida pelo terror, e a narrativa de esperança foi abruptamente reescrita, como se o destino tivesse decidido interromper a história de uma maneira cruel.
O Estado Islâmico logo reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Era um ataque calculado, uma mensagem brutal enviada ao mundo, com a única intenção de semear o medo. Eles escolheram o espaço mais sagrado, onde a esperança se encontrava com a fé, e transformaram aquele local de paz em um campo de horror. A catedral, em vez de abrigar orações, tornou-se inadvertidamente um símbolo de tragédia. O jogo de poder sendo jogado nas sombras se transformou em um grotesco espetáculo, onde a vida humana era tratada como moeda de troca em um tabuleiro de xadrez de ideologias implacáveis. Várias vozes emergiram dessa tragédia. Sobreviventes traumatizados e atordoados tomaram coragem para compartilhar seus relatos. Cada um testemunho da dor e do luto. Um jovem em estado de choque, com os olhos cheios de lágrimas, balbuciou: "Vi corpos entre os destroços." Essas palavras ecoam como um lamento profundo, reverberando nas almas de todos que presenciaram aquela cena horrenda. Mentes abaladas e corpos reduzidos a números em estatísticas frias. Vidas ceifadas em nome de uma ideologia despiadada. Não eram meramente estatísticas. Essas vidas representavam sonhos interrompidos, promessas não cumpridas. Familiares das vítimas se agruparam na cena macabra, em meio a um horror sem igual. Carregando com eles a dor e a incerteza, estavam cientes de que seus amados ali buscavam paz e segurança. Um pai, com um olhar vazio e quebrado, murmurou entre as lágrimas: ele era apenas um menino procurando um lugar para rezar. A sombra do terror não se limita ao sofrimento físico, ele penetra profundamente nos corações e nas mentes. A cena, transformada em um lamento sem fim, servia como uma lembrança pungente do que havia sido um encontro sagrado, agora dilacerado. O ataque desfez uma comunidade unida em sua busca por um futuro mais brilhante. As autoridades religiosas tentaram acalmar uma população em estado de choque e agitação. Os apelos por paz e solidariedade ecoavam por entre as ruínas, mas a dor persistia, como uma sombra que se recusava a se dissipar. É difícil manter a fé quando a violência invade os espaços considerados sagrados. A incerteza e a dúvida comprometem a espiritualidade de maneira irremediável. As perguntas pairavam no ar como nuvens pesadas. Como seguir em frente após um evento tão sinistro? A fé parecia desafiar a lógica, perguntando como encontrar esperança quando o espaço do sagrado foi transformado em profano por mãos de barbárie. A responsabilidade pelos ataques era clara, mas as consequências se apresentavam nebulosas. Uma reflexão mais profunda se tornava cada vez mais necessária. Por que aquele espaço supostamente seguro se tornara alvo do ódio? Os germes de intolerância religiosa ressoavam, não apenas em Jolo, mas ecoavam em outros âmbitos da sociedade. Os líderes da comunidade se viram diante de um dilema angustiante. O que fazer? Como proteger os espaços sagrados, garantindo que se tornassem verdadeiramente imunes ao horror? O terror que permeava a sociedade não estava restrito ao ataque em si, mas também a maneira como a comunidade se deparava com a perda, a incerteza e o medo subsequente. A presença militar aumentou na região como uma medida de segurança ostensiva, mas esta abordagem trouxe à luz um dilema ético. Esta proteção pela força realmente era proteção? A vida cotidiana dos residentes foi dominada por um ambiente de medo, e a sinfonia habitual das interações diárias transformou-se em um silêncio inquietante e constrangedor. Teria essa abordagem realmente se provado eficaz? As evidências mostravam uma fragilidade alarmante na paz. Estudos revelavam que a tênue linha entre fé e conflito se tornava cada vez mais fina. As histórias de famílias lutando pela simples sobrevivência entrelaçavam-se com relatos de violências brutais que não cessavam.
As investigações sobre o ataque à catedral continuavam, mas muitos processos terminavam sem soluções, deixando a dor misturada à indignação à margem da impunidade. Ainda assim, o dia a dia prosseguia, mesmo em meio ao luto. À noite, os habitantes de Jolo se reuniam em vigílias silenciosas, onde as velas acesas tornavam-se faróis de esperança no meio da escuridão. A Catedral de Jolo continuava a se erguer, mas suas cicatrizes visíveis serviam como um doloroso lembrete da dor que permanecia. Não refletiam apenas um passado sombrio, simbolizavam igualmente a força de um povo resiliente. A ruína poderia, paradoxalmente, transformar-se em convite à resistência. O que era um símbolo de tragédia poderia se metamorfosear em um farol de esperança e renascimento. Ainda havia um futuro que parecia cada vez mais promissor, dado que a sociedade se encontrava disposta a reconstruir. O sofrimento poderia atuar como um catalisador para a paz verdadeira? As velas acesas nas vigílias, as orações sussurradas tornaram-se sinais vitais de resistência e comunidade. A memória das vítimas servia de guia, uma chama que se recusava a se apagar. Não poderia haver esquecimento do que ocorreu. Jolo não era meramente uma ilha, era um microcosmo da realidade onde a fé se entrelaçava com a luta. A batalha pela paz não era simples nem rápida. Uma nova geração, formada por jovens de todas as crenças, começou a se reunir buscando um diálogo interreligioso profundo e significativo. Organizaram feiras e festivais comunitários, onde as tradições religiosas se entrelaçavam em celebrações vibrantes de cultura e unidade. Cada risada compartilhada, cada prato servido com delícias de diversas culturas e cada oração unificada tornaram-se notas eloquentes na sinfonia de solidariedade que emergia. Começaram a surgir iniciativas que abraçavam as várias identidades religiosas, com programas que promoviam o entendimento mútuo. A esperança se solidificava na consciência coletiva que começava a se formar. Em uma dessas reuniões, sob a luz da lua que banha a catedral devastada, um grupo apaixonado de jovens se reuniu para discutir como poderiam ajudar a curar as feridas abertas pela tragédia. À medida que falavam, suas vozes se carregavam de uma nova esperança e um desejo intenso de promover encontros entre as diferentes religiões da ilha. "Devemos nos unir", declarou uma jovem entusiasta de uma organização de mulheres. "Só juntos podemos superar essa tragédia." Suas palavras acenderam uma determinação coletiva, uma convergência de forças em prol de um futuro mais unido. Enquanto a história continua a se desenrolar, Jolo clama inequívoca e intensamente por justiça. A busca pela memória dos caídos é mais que necessidade coletiva, é vital para a reconstrução do tecido social da comunidade. Cada coração que carrega a dor da perda transforma-se em uma nova voz, clamando por paz e reconciliação. Que essa dor não seja em vão, que se converta em algo maior, muito maior do que o desespero. As escolas em Jolo começaram a incorporar lições sobre empatia e respeito às diferenças, preparando as crianças para serem agentes de mudança no futuro. Embora alguns professores demonstrassem relutância, logo perceberam que a nova geração estava pronta para abraçar o que havia sido desprezado por tantos anos. A dança, a música e a arte, antes esquecidas, começaram a florescer novamente como ferramentas poderosas de expressão e cura, permitindo que as vozes da comunidade ecoassem com vibrante força. Aqueles que desejam refletir e criar uma memória viva, compartilhando histórias de fé, resistência e até mesmo luto, devem fazê-lo. O mundo precisa ouvir essas narrativas de dor e superação. E se você reconhece a importância deste testemunho,
Sinta-se à vontade para deixar seu apoio. Ajude a dar voz ao que deve ser lembrado e contado. Jolo tornou-se um farol de resistência em um mundo que frequentemente ignora a fragilidade da paz. Assim, a luz da catedral poderá brilhar novamente, não apenas como um símbolo de tragédia e dor, mas como um testemunho vibrante de esperança e resiliência, onde cada nova história e cada vida sobrevivente são celebradas na contínua busca pela paz. A história não termina aqui. O passado ressoa em cada um de nós e que possamos juntos continuar buscando a paz e a compreensão mútua em um mundo tão dividido. Que possamos unir nossas forças para transformar a dor em amor e a tragédia em esperança, para que a memória de Jolo continue a inspirar a luta por justiça e, acima de tudo, pela paz. Juntos, podemos construir uma nova narrativa, onde os ecos do passado pavimentam o caminho para um futuro onde a harmonia impera e a verdadeira importância da diversidade e da luta conjunta é celebrada e honrada por todas as gerações que virão.